entrando aí, né, na aula. Eu estou começando a gravar a aula nesse instante, né? Hoje, dia 1º de junho, né, de 2021. Estamos aí com a aula de culturas perenes, né? Para a turma A3A e A3B. Estamos aí no dia 1º de junho, né? Nós vamos compartilhar a tela com vocês aqui. Bom dia a todos novamente, né? Bons estudos. Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Beleza, está compartilhando a tela. Então, gente, essa semana, né? Nós estamos já na semana... Vamos entrar aqui na página da disciplina. Já abri a página aqui. Nós estamos na semana de número 8, né? Semana 8. Semana 8. Então, eu já liberei para vocês a semana 8 aqui. E nós estamos abordando, né, o assunto cafeicultura, né, que é um assunto meio amplo, né, meio extenso. E nós temos, né, só fazendo uma recapitulagem aqui, recapitulação, né, recapitulagem não dá não, né? Fazendo uma recapitulação aqui, nós temos o seguinte, tivemos aí uma atividade avaliativa na terceira semana, né? Valendo 9 pontos. Na quarta semana também tivemos uma outra atividade, valendo 9 pontos. E aí nós vamos ter, na semana de número 8, que é essa semana, uma outra atividade avaliativa, né? Então, o que acontece? Nós estamos abordando cafeicultura, né? Nós abordamos lá no início a parte de propagação vegetativa de plantas e agora estamos abordando vários aspectos relacionados com a cafeicultura. Inclusive, eu coloquei vários videozinhos para vocês verem aí sobre o café, né? Cafeeiro. Podas do cafeeiro, pragas, manejo integrado de pragas do cafeeiro, doenças, né? Do cafeeiro. Deixei aqui um fórum para vocês discutirem alguma coisa, né? Adubação, gessagem, né? E aí nós vamos continuar abordando o assunto. Nós temos aqui, ó, se vocês olharem aqui na página da disciplina, vocês aí que estão acompanhando, né? Eu coloquei a seguinte atividade para vocês, ó. Recomendação de adubação. Então, vocês tiveram já, né? Vocês me deem uma resposta, por favor. Vocês já tiveram alguma disciplina, né, que falou sobre adubação, né? Mostrou para vocês lá o resultado de análise do solo, como é que faz para interpretar aquela análise de solo, como que você faz para recomendar adubação, calagem e adubação com aquele resultado de análise? Vocês tiveram isso, não tiveram? Sim, a gente viu isso em fundamentos de agricultura e em culturas anuais. Ótimo, beleza. Então, culturas anuais deve ter sido no ano passado que vocês viram, né? Provavelmente, no segundo ano, né? Então, vocês têm aí o caderno de vocês, as anotações, né? Vocês vão poder fazer aí voltar lá atrás, né? E ver como é que é feita essa recomendação de adubação, recomendação de correção do solo, né? Calagem, etc. Então, o trabalho, né, ou seja, a atividade avaliativa, a última que nós vamos ter com vocês aí, é exatamente nesse sentido, né? Nós sabemos que o trimestre termina dia 26 de junho, né? Dia 26 desse mês. Então, a nossa última atividade avaliativa está aqui, ó, prazo para entrega, dia 11 de junho, né? Então, o que acontece?
Se houver necessidade, veja bem, se houver necessidade, eu posso alterar esse prazo aí, né? Mudar esse prazo de entrega, jogar mais para frente, né? Dependendo do que o pessoal vai. Às vezes o pessoal está muito sobrecarregado com atividade e tudo mais, eu posso, sem problemas, jogar um pouquinho mais para frente essa data. Não muito, né? Posso jogar essa data um pouco mais para frente, né? Se vocês estiverem sobrecarregados aí com atividades. Mas, a princípio, seria o dia 11 a entrega, né? O último dia. Qualquer coisa eu posso jogar para o dia, lá para o dia 16, por aí, né? De junho, porque eu preciso depois corrigir todo esse material, né? Para poder lançar as notas. Tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Qual que é a proposta aqui? É o seguinte, ó, com base, eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo aqui em cima, ó, análise de solo. Estão vendo aqui, né, ó? Tá aqui, ó, análise de solo. Tem uma análise de solo aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para abrir, ó. Vamos clicar aqui na análise de solo. Ele vai abrir, né, uma análise de solo aqui, ó. Ah lá, o Laboratório de Análise de Solos de São João, né, do IFMG, tem aqui o resultado de uma análise de solo, né? Tá aí, ó. O resultado de análise de solo. Que vocês sabem interpretar bem, né? Bem melhor que eu, inclusive. Então, com esse resultado de solo, né? De análise de solo, que a professora Fernanda Lima que fez na época, essa análise, ela solicitou a análise de solo, né? Com base nessa análise de solo, vocês vão fazer aqui recomendação de adubação, tá? Para o café, para o cafeeiro, né? Então, aqui, ó, com base na análise de solo disponibilizada, faça a recomendação de adubação do solo para a cultura do cafeeiro. E responda: como o produtor deve fazer a amostragem do solo para análise? Então, vocês viram isso lá com o Zé Roberto, viram no Culturas Anuais, né? Como que faz a amostragem do solo? Como que eu faço? Né? Quais os procedimentos para poder fazer a amostragem do solo? Segundo, o produtor deve realizar gessagem ou calagem na área. Também, né, vocês viram isso aí. Terceiro, sobre micronutrientes, como vocês orientariam o produtor, uma vez que a análise de solo disponível possui apenas os macronutrientes? Certo? Então, vocês vão ter a recomendação de adubação e responder essas três perguntas. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, se vocês necessitarem consultar, tem aqui, ó, quinta aproximação. Quinta aproximação para adubos e corretivos em Minas Gerais. Então, eu baixei da internet e coloquei para vocês aqui, ó. Quinta aproximação. Se a gente clicar aqui, ó, vai abrir a quinta aproximação. Quer ver? Aí, ó, abriu a quinta aproximação, né? Tá toda aqui, ó. Ó, recomendação para usos de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Quinta aproximação. Aí, se você olhar aqui no índice, né? No índice aqui, ó, vamos ver aqui onde está cafeeiro, né? Cafeeiro. Você olha aqui, o cafeeiro ele vai estar na página, vamos ver aqui, ele vai estar lá na, deixa eu ver aqui, cadê o cafeeiro aqui? Onde é que está o cafeeiro? Café, cadê? Está aqui, ó. O cafeeiro é o item 1846. Vamos lá localizar o 1846. 1846, vamos ver aqui. É porque não está batendo a página, né? A página não está batendo não, do índice. 1846, vamos ver aqui. 18,4, né? 6. Vamos ver aqui onde é que está o cafeeiro, né? Vamos ver aqui. 17, né? Vamos ver aqui 18. Vocês vão localizar, né? Vocês vão localizar o 1846. Vamos ver onde é que ele está aqui. Vamos ver. Vamos localizar aqui. Vamos lá. 18,1. Né? 18,1. Vamos ver aqui.
Vamos lá, né? É difícil localizar isso, hein? Vamos ver aqui. 18.3. Aqui, exatamente. Está aqui, ó. O 18.4.6. Se vocês quiserem anotar aí, ele está na página, ele começa, né, falando do cafeeiro, na página, tá aqui, ó, página 261, não é isso aqui, ó? Tá no alto aqui, ó, no alto aqui da página aqui, ó, 261, cafeeiro, tá lá, ó, cafeeiro, né, item 18.4.6. Aí vem falando aqui, né, amostragem do solo, né, vem falando sobre calagem, a fórmula da calagem, gessagem, né? Adubação corretiva, adubação verde, adubação orgânica, substrato para a produção de mudas, adubação de plantio, né? Vem falando várias coisas aqui do cafeeiro, né? Adubação de pós-plantio em cobertura. Então, você tem aí várias informações aí da quinta aproximação sobre o cafeeiro, né? Vocês vão poder acessar esse arquivo aí, né? Para poder auxiliar vocês aí no cálculo da adubação e da correção, né? Calagem e gessagem. Bom, então voltando aqui, essa é a atividade, tá? Então, aí no caso, deixa eu ver se está tudo ok aqui, permitir, né? Deixa eu permitir o pessoal entrando aqui. Então, essa é a atividade, tá ok? Recomendação de adubação para o cafeeiro, tá? Então, já está aberto para vocês, né? Quem quiser já começar a fazer, né? Já pode começar a olhar isso aí, né? A quinta aproximação está aqui embaixo para vocês, eu volto a dizer, está disponível para vocês aqui, ó, tá certo? Então, vocês podem acessar, vocês vão ter aí condição, né? De fazer toda a proposta, né? De adubação, recomendação de adubação aí, em função da análise de solo que vocês vão ver aqui em cima, né? Nesse item, nesse arquivo aqui em cima, aqui, ó, análise de solo, tá? Então, com essa análise de solo, vocês vão fazer toda a recomendação aqui embaixo, certo? Aí nós vamos fechar os 27 pontos. 27 pontos. Fica faltando 3, né? Quem entregar todas as 3 atividades, quem entregar as 3 atividades, ganha os outros 3 pontos. Quem não entregou alguma, né? Vamos dizer que eu não entreguei uma atividade. Aí eu vou ficar com duas notas, mais um ponto só. Os 3 pontos finais é um ponto para cada atividade que você entregou. Se eu entreguei 3 atividades, eu ganho 3 pontos. Se eu entreguei 2 atividades, eu ganho 2 pontos. Se eu entreguei uma atividade, eu ganho 1 ponto. Tá? Então é isso. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Nós temos aí 7 alunos, né? Online, né? Se tem alguma dúvida, né? Podem perguntar aí, né? Sobre essa atividade aí, né? Tem não, né? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, né, gente? Nós estamos abordando o assunto cafeicultura, que nós temos aí um assunto amplo, como eu disse anteriormente, e vamos continuar aqui abordando o assunto, né? Vamos clicar aqui no arquivo e vamos continuar com o assunto cafeicultura, né? Vamos localizar aqui onde nós paramos, né? E vamos seguir em frente. Vamos ver aqui onde nós paramos. Vamos ver aqui onde é que está. Falamos aqui. Acho que nós não falamos sobre. Não falamos sobre isso aqui, não, né? Nós falamos sobre isso? Deixa eu ver. Não, né? Nós paramos aqui, falamos café, vilão ou mocinho, falamos disso. Desculpe.
Importância econômica e social, falamos não. Eu creio que nós não falamos disso, né? Falamos não. Vamos lá, então. Então, é o seguinte, né? O café, de acordo aqui com os slides aqui do IAC, né, que eu estou utilizando para essas aulas, ele é a segunda maior commodity, né? Nós temos as commodities aí que são produtos, né, que são utilizados aí para várias atividades, serve de matéria-prima para várias outras atividades, por exemplo, o minério de ferro é uma commodity, né? O café, né, a soja, né? Então, são commodities. É a segunda maior commodity. Eu creio que o minério de ferro é o primeiro, né? Eu creio que é, porque o Brasil exporta muito minério de ferro aí para a China, para os Estados Unidos, né? Então, ele é a segunda maior, né? Nós temos toda aquela história do café, o ciclo do café que vocês viram lá na disciplina de história, né? Como que foi o ciclo do café? Se vocês tiverem um tempinho depois, dá uma lidinha rápida lá no ciclo do café, como é que foi, né? Só para ter uma ideia lá do ciclo do café, qual foi a importância do café lá na época do ciclo do café que houve no Brasil, né? O café é a segunda bebida mais consumida, né? Segunda bebida mais consumida. Primeira deve ser a água, né? Provavelmente. Movimenta cerca de 85 bilhões de dólares por ano, provavelmente. Não fala aqui não, né? 85 bilhões de dólares aí na balança comercial brasileira. O Brasil, né, ele envolve aí, 8% da população, aliás, o café, né, Brasil não, o café, ele envolve 8% da população mundial, né, na sua produção. 8% da população mundial. É muita gente, né, gente? Agricultura familiar. 70% dos produtores tem até 20 hectares, né? Seria uma área considerada pequena, né? Até 20 hectares, que corresponde a 20% da produção de café no Brasil. E ele é cultivado em mais de 80 países. Ele é cultivado em mais de 80 países. Então, o que acontece? O café, ele é um produto, ele é uma cultura que é produzida em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e é consumido largamente nos países, os países desenvolvidos, né? Então, nós temos aí países da Europa, Estados Unidos, etc., que consomem muito café, né? Como eu disse, né, os maiores mercados que são demandados aí, o Brasil e a Colômbia, né? Brasil e a Colômbia, que tem aí grandes produções, né? Bom, a produção mundial, ela está em torno de 130 milhões de sacas. 130 milhões de sacas de 50 quilos, né? Maiores produtores de café. Maiores produtores. Evidentemente, em termos quantitativos, né? O Brasil com 42 milhões de toneladas, né? O Vietnã com 18 milhões, Indonésia com 10 milhões, Colômbia com 8 milhões e a Índia e Etiópia com 5 milhões. Você pode ver que o Brasil tem uma produção, em termos quantitativos, muito grande, né? Muito grande aí, a quantitativo produzido no Brasil, né? 42 milhões de toneladas, né? Então, 42 milhões de toneladas. Ele não fala a unidade aqui, deve ser de sacas, né, gente? 42 milhões de sacas de 50 quilos. Então, o que acontece? O Brasil, ele produz muito. E a Colômbia, em termos quantitativos, ela produz, entre aspas, somente 8 milhões, né? Só que o café colombiano, como eu falei na aula anterior, é um café de qualidade excelente, né? É um café onde eles utilizam a colheita a dedo, né? A colheita é feita a dedo, não é feito com derriça.
Que a derriça tem uma desvantagem, né? A derriça, como eu já comentei também, você vai colher o café do jeito que ele está no ramo, né? Vai ter café verde, tem café maduro, tem café seco, tudo misturado ali. Então você vem, puxa aquilo ali, desce tudo aquilo ali, né? Colhe tudo aquilo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma bebida de qualidade inferior, porque eu tenho frutos em diferentes graus de maturação. Isso reflete diretamente na qualidade da bebida, né? Então, assim, na Colômbia, eles têm a chamada colheita a dedo, né? Até mesmo em função da área de cultivo ser bem menor que a área brasileira, né? Facilita para eles, porque como tem uma área menor, fica mais fácil fazer a colheita a dedo. No Brasil, como as áreas são muito grandes, eu tenho vários locais de produção de café, então fica complicado você fazer essa colheita a dedo. Existe, evidentemente, também no Brasil, existe a colheita a dedo em algumas propriedades, produzindo cafés de melhor qualidade, mas é uma exceção, né? São poucos locais. O que predomina é a colheita via derriça, né? A derriça é usada no Brasil. O consumo mundial, no ano 2000, foi de 90 milhões de sacas. E em 2010, 120 milhões de sacas. Né? Então, tivemos aí esse aumento, né, substancial, né, no consumo de café. Em 2020, eu não saberia, não tenho aqui o dado de 2020, mas 2010 foi de 120 milhões de sacas. E, só como curiosidade, a gente tem aqui um consumo de 1 milhão e 600 mil xícaras de café por dia. Né? É um consumo aí alto, né? Os principais consumidores quais são? Estados Unidos, né? Estados Unidos em primeiro, né? Brasil, Alemanha, Japão e China também, né? Que consomem bastante. Então, nós temos esses países aí se destacando como consumidores também, né? Como consumidores. Bom, aqui falando sobre a cafeicultura brasileira especificamente, né? Nós temos o seguinte. Produção média no Brasil. Produção média. 42 milhões de sacas. 42 milhões de sacas. Tá? Nós temos aí 2 milhões e 300 mil hectares que são utilizados na cultura do café, no cultivo do cafeeiro, né? 2 milhões e 300 mil hectares. Nós temos 300 mil propriedades, 2 mil municípios brasileiros produzem café em 15 estados diferentes do Brasil. Né? Os maiores produtores, quais são? Minas Gerais, que responde por 35% da produção de café brasileiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Paraná. Né? São Paulo já teve um destaque maior na produção de café no século XIX, por exemplo, né? Início do século XX, teve um destaque maior. Mas hoje nós temos aí Minas Gerais continua em primeiro, né? E o Espírito Santo teve aí um grande aumento, né? Na produção de café, como eu disse, né, do café Conilon, né? O café que é o café o Robusta, né? Café Robusta, o café Conilon, no Espírito Santo. A grande maioria, né, da área cultivada lá é com café Conilon. A produtividade está em torno de 22 a 24 sacas por hectare. Não é isso? Então, se eu colocar como média 23 sacas, 23 vezes 50 vai dar o quê? 23 vezes 50 vai dar 1.500 e pouco, 1.600 quilos por hectare, mais ou menos, a produtividade. O consumo interno de café, 18 milhões de sacas. Né? A exportação, ela usa cerca de 2/3 da produção. Então, 2/3 da produção do café produzido no Brasil é exportado. Né? E 1/3 fica para consumo interno.
movimenta em torno de 19 bilhões de dólares por ano e gera 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Então dá para ver que é uma cultura, né, que tem aí uma importância muito grande, né? Uma importância muito grande na economia brasileira, a cultura do café, né? Então, é uma cultura importantíssima para a gente. Continua sendo, né? Tudo bem, gente, por enquanto? Eu não sei se vocês estão... Deixa eu ver se o pessoal está online aqui. Porque costuma cair, a internet cai. Quando teve uma aula de APO, a última aula de APO caiu, né? O finalzinho caiu, né? Mas a APO está lá, viu, gente? A aula está gravada lá, vocês podem acessar lá. Quem quiser acessar lá, está lá já a aula. Teve uma queda, né? Na gravação, no link, não sei o que aconteceu. A hora que eu fui ver, não tinha ninguém online mais. Eu estava falando, a hora que eu entrei, não tinha mais ninguém online. Mas aí vocês acessem lá, tá? Que vai estar lá. Beleza, então continuamos aqui. Tá tudo bem por enquanto? Dá um ok, pelo menos um chat aí. Tá tudo ok, né? Então, ok, por favor. Beleza, Carolina? Ótimo. Então, vamos lá. Seguindo aqui. Características agronômicas, né? Da cultura. Olha só. Importante isso aqui. O zoneamento climático. Né? Todas as culturas, o ideal é que você tenha um zoneamento, né? O que é o zoneamento? Zoneamento é você fazer um mapeamento das áreas de produção, né? As áreas de produção no determinado país, ou no Brasil especificamente. Onde que é produzido o café no Brasil, né? Em que áreas? Onde o café é produzido, por exemplo, na África, certo? Então, nós temos aí o café arábica, que é um café de melhor qualidade, né? Apresenta aí uma bebida melhor, né? Representa a maior parte do café consumido no mundo, é o café arábica. Ele tem aí, para ele, né? O zoneamento climático, né? A temperatura ideal para o café está entre 18 e 23 graus. 18 e 23, né? Isso em termos de temperaturas médias, né, gente? 18 a 23 graus Celsius. É considerado inapto locais com temperaturas acima de 24 graus, né? Ou então temperaturas abaixo de 17 graus. Que aí você já vai ter problema de geada, né? Locais muito frios, aí ele já não tem aí muita qualidade. Você vai ter dificuldade no cultivo, né? A altitude, né? A altitude considerada ideal para a cultura é acima de 600 metros, né? Então, assim, é mais difícil você produzir o café em locais que tenha menor altitude, locais mais próximos ao litoral, né? Fica mais difícil. Então, a cultura, o cafeeiro é uma cultura essencialmente de altitudes um pouco maiores. Não tão altas, né, gente? É uma cultura de altitude um pouquinho mais altas, acima de 600 metros, por exemplo. Aí ele fala, acima de 800 metros, eu vou ter cafés de melhor qualidade. Isso vai impactar na qualidade da bebida, né? Vários fatores influenciam na qualidade da bebida. Um deles é a altitude, né? Eu vou conseguir produzir um fruto de qualidade melhor, com qualidades organolépticas melhor. O que são qualidades organolépticas? São as qualidades relacionadas com os sentidos, né? Olfato e paladar, principalmente. Então, vai ter uma bebida mais saborosa, né? Uma bebida menos adstringente, né? O que é uma bebida adstringente? É aquela bebida que você toma e ela repuxa a sua boca. Ela repuxa a sua boca, né? Como se você estivesse comendo uma banana verde, né? Aquela banana que não está madura direito ainda, você está comendo aquela banana, aí dá uma repuxada na boca por causa do tanino, né? A presença do tanino dá uma repuxada na sua boca. Então, café produzido em altitudes maiores, você vai ter uma bebida de melhor qualidade, um café melhor, né? E deficiência hídrica.
Em locais com precipitações inferiores a 150 milímetros, eu já entro no déficit hídrico, né? Aí eu tenho que o quê? Irrigar a cultura, né? Então, em locais com uma precipitação inferior a 150 milímetros, eu tenho que fazer obrigatoriamente a irrigação. Tá? Como a gente tem aí locais, por exemplo, onde o café é irrigado no Brasil, nós temos aí a região do Triângulo, né? Alto Paranaíba, Triângulo, o café do Cerrado, né? Chamado café do Cerrado, o café ele é irrigado, né? Ele é irrigado, mas se consegue cafés de boa qualidade. Isso para o café arábica, né? Café arábica. O café robusta, que é o Conilon, a temperatura dele, né? A temperatura para cultivo do café robusta é de 22 a 26 graus. 22 a 26. Então, vocês podem ver que a temperatura, ele tolera uma temperatura um pouco maior, né? É inapto locais com temperaturas acima de 28 graus ou abaixo de 21, né? E altitudes, né? Menores que 400 metros, né? Nós vamos ter o quê? Problema, né? Então, encontra-se acima de 1.200 metros. Por exemplo, Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, né? É uma cultura que é utilizada nesse local aí também, né? Em São Paulo tem algumas áreas que produzem o robusta. E locais com uma deficiência hídrica menor que 200 milímetros, né? Eu vou ter problema, então eu vou ter que ter a irrigação, né? Aqui ele mostra no continente africano de onde surgiu o café robusta e de onde surgiu o café arábica, né? Nós temos aqui, ou melhor dizendo, onde é produzido, né? Onde é produzido. O café robusta na África, ele é produzido mais nessa região aqui, ó. Região central africana, né? Aqui na região central. E o café arábica aqui na Etiópia, principalmente, né? Que é o país que se destaca mais na África como produtor de café. Exatamente de onde surgiu o café, né? A origem do café, como eu disse na aula passada, é aqui na Etiópia. Bom, plantio. O plantio, né? Como é uma cultura perene, né? Você tem aí o plantio, né? O plantio é feito normalmente de dezembro a fevereiro para poder pegar justamente o período das chuvas, para você ter um pegamento maior, né? Das mudas, né? Aí tem toda a questão dos viveiros, né? Os viveiros para produção de mudas de café, que tem que ser viveiros certificados, viveiros com a sanidade adequada, né? Evidentemente que isso vai permitir que ele tenha certificação, porque você pode ter problema, por exemplo, de nematóide nas raízes. Você pode levar nematóide para a sua lavoura se você comprar as suas mudas num viveiro que não seja certificado, né? Então, tem toda essa questão aí. Então, plantio é de dezembro a fevereiro. O florescimento da cultura vai de agosto a outubro, né? Nós sabemos que o café dá várias floradas, né? Nós temos várias floradas no cafeeiro. A maturação vai de abril a junho, né? Então, olha só, esse exemplo, que essa foto aqui, ó, essa foto que está mostrando aqui, está mostrando um café que está com uma maturação muito boa, né? Você pode ver aqui que você não está enxergando o café verde, né? Nos galhos. Olha só. Aqui onde o mouse está mostrando, né? Você não tem café verde, né? Cadê o café verde? Que não tem, ó. Café tá... Eu tenho aqui, a maior parte do café está maduro, né? Olha só, vermelhinho, né? Ó, maduro. E tem uns pouquinhos aqui que já estão secos, né? Tem pouco café seco. Então, esse café aqui, esse cafeeiro aqui, esse pé de café aqui, se você colher esses frutos aqui, ele vai dar uma bebida boa, a princípio, né? Levando em consideração somente o grau de maturação do fruto. Porque você pode ver determinadas plantas, fotos de determinados cafeeiros, que
tem muito café verde, né? Você tem aqui café verde misturado com café maduro, misturado com café seco. Fica aquela salada, aquela mistura aqui. Isso reflete na qualidade da bebida, levando para uma bebida de pior qualidade. Tá? E a colheita, ela vai de abril a setembro, né? Vai de abril a setembro. Tá? Então, nós temos aí, ó, o cafeeiro é uma cultura perene, não é isso? Eu consigo várias colheitas, né? Várias colheitas durante vários anos da cultura. Ele tem um porte arbustivo, então o cafeeiro, ele é um arbusto, ele não é uma árvore, né? Ele é um arbusto. Ele é um arbusto, né? E ele é uma planta C3, né? É uma planta C3. Então, vocês devem ter visto aí sobre planta C3, planta C4, né? O que significa? A planta C3, a planta C4 ela tem uma eficiência maior nos fitoassimilados, ela tem uma eficiência no aproveitamento da fotossíntese, né? Maior do que a planta C3. Então, exemplo de planta C4, né? O milho, por exemplo, é uma planta C4. Agora, o cafeeiro já é uma planta C3, a eficiência é menor, né? Os ramos são dismórficos, né? Então, tem formas diferentes, eles têm tamanhos diferentes, né? Ortotrópico e plagiotrópico. Eu tenho os ramos plagiotrópicos e os ramos ortotrópicos. Eu não vou falar o que é, não. Vocês vão dar uma olhadinha depois. Anotem no bloquinho de vocês aí o que é ortotrópico e o que é plagiotrópico. Tá certo? Só para vocês poderem entrar aí e pesquisar essa informação aí. Entrem lá no Google, né? Pesquisa o que é um ramo ortotrópico, o que é um ramo plagiotrópico. Depois vocês me falam, na próxima aula. Tá? Ramo ortotrópico e o ramo plagiotrópico, né? As flores do cafeeiro são hermafroditas, ou seja, elas têm os dois sexos, né? Nós temos culturas, por exemplo, tem várias situações. Nós temos, por exemplo, culturas onde nós temos plantas macho e plantas fêmea, né? Plantas que só produzem flores com a parte masculina e plantas que só produzem flores com a parte feminina. Então, planta macho, planta fêmea. Existem culturas que são assim. As plantas são diferenciadas. Planta macho, planta fêmea. Existem, por outro lado, plantas que têm o quê? Flores que têm as duas estruturas. Tem a estrutura feminina e a estrutura masculina na mesma flor, né? Na mesma flor eu vou ter a estrutura masculina e a estrutura feminina. Então, são plantas hermafroditas, né? Hermafroditas significa que tem os dois sexos, né? Ciclos vegetativo e reprodutivo no mesmo ano, né? Então, eu vou ter numa parte do ano onde a cultura ela vai simplesmente produzir folhas, ramos, né? Então ela está desenvolvendo vegetativamente. E no mesmo ano eu vou ter meses em que eu vou ter a produção de flores, consequentemente a fecundação e a produção de frutos, né? Então isso acontece no mesmo ano. O ciclo vegetativo e o ciclo reprodutivo. A fenologia do café. Então, nós temos aqui, né? É um pouco grande isso aqui, mas vamos tentar explicar aqui de uma forma mais resumida, né? Nós temos aqui primeira fase, segunda fase do estágio fenológico, no primeiro ano, né? E terceira fase, quarta fase, quinta fase, sexta fase, no segundo ano fenológico. Então, na primeira fase, no primeiro ano fenológico, nós temos vegetação e formação das gemas vegetativas, né? Dias longos, 7 meses, exatamente no verão, né? Então, no verão acontece isso. É a parte onde ocorre a parte vegetativa.
que desenvolve, né, a vegetação, formação de folhas, formação de ramos, formação de gemas vegetativas, né? As gemas que vão dar origem a outros ramos ou a folhas, né? Isso acontece no verão. Se eu tiver uma seca, vai afetar gemas e produção do ano seguinte, tá? Se acontecer uma seca. Então, o que eu tenho? É uma certa loteria, vamos dizer assim. Tudo que acontece ao longo do ano vai repercutir lá na frente na sua produtividade, na sua produção, né? Se eu tiver, por exemplo, no período aí, vegetativo, a primeira fase, por exemplo, no estágio fenológico, uma seca, né? Então isso vai afetar na produção lá do ano seguinte. Então é complicado, né? A vida do produtor aí é complicada, não é simples, né? Aí vem a importância, né, da irrigação na cultura, né? Por quê? Se eu estou cultivando num período, ou numa região que tenha, né, que pode ter um déficit hídrico, nós temos o zoneamento do café e sabemos que tem as regiões que têm déficit hídrico e as regiões que podem apresentar algum déficit. Então, se eu tenho um sistema de irrigação a postos, pronto para atuar, aí eu já vou eliminar esse problema, né? Eu já vou eliminar esse problema, que é sério, né? Essa seca, esse déficit hídrico vai repercutir na sua produção lá na frente. Então, nós temos aí o período do verão, de setembro a março. A segunda fase, que é a indução, crescimento e dormência das gemas florais, né? É exatamente no inverno, né? Outono e inverno, de abril a agosto, né? Nós vamos ter aqui dias curtos, né? No nosso caso, o inverno é curto na nossa região, né? Na região produtora de café brasileira, principalmente, os dias no inverno eles são mais curtos. E a evapotranspiração potencial está em torno de 350 milímetros. Certo? Então, nós vamos ter aqui a indução floral, né? O crescimento, né? E dormência das gemas florais. E aí vamos entrar no segundo ano fenológico. A terceira fase, a florada, propriamente dita, né? De setembro a dezembro. Chumbinho e expansão dos frutos. Chumbinho é o estágio do fruto, né? Quando o fruto está pequenininho. Aí ele fala que a seca vai proporcionar uma peneira baixa, ou seja, eu vou ter frutos de pior qualidade, né? Vai ser uma peneira baixa, né? Uma peneira de qualidade inferior, ou seja, eu vou ter frutos de qualidade inferior, isso que ele quer dizer. Na quarta fase, eu vou ter a granação dos frutos. Granação dos frutos. A evapotranspiração que acontece aqui é exatamente no pico do verão. A evapotranspiração está altíssima aqui, 700 milímetros, né? Nesse período, né? 700 milímetros nesse período de 3 meses. Na quinta fase, né? Isso aqui já está no período reprodutivo, na fase de produção dos frutos, né? A quinta fase, que é a maturação dos frutos, eu vou ter que de abril a junho, né? De abril a junho. Aí a seca, ela vai proporcionar uma bebida boa. Se eu tiver seca no período de maturação dos frutos, eu vou ter o quê? Uma bebida melhor. Então, vocês estão vendo que tem que casar, né? As coisas têm que se encaixar direitinho para que lá no final possa ter um fruto de boa qualidade e, consequentemente, uma bebida de boa qualidade também, né? Então, se acontecer um problema ou outro no meio do caminho aí, nesse quebra-cabeças aqui, eu posso ter problema lá no final, repercutindo na qualidade do fruto, né? E a sexta fase, que é o repouso e senescência dos ramos, já lá no final do inverno, né? De julho a agosto. Sexta fase. Aí ele resume aqui embaixo.
Setembro a março, vegetação e formação das gemas vegetativas. De abril a agosto, indução, crescimento e dormência das gemas florais. Setembro a dezembro, florada, chumbinho, expansão dos frutos. Janeiro a março, granação dos frutos. Abril a junho, maturação dos frutos. Julho a agosto, repouso e senescência dos ramos. Né? A senescência seria já uma fase que antecede a morte, né? A seca dos ramos. Então, o ciclo da cultura do café é uma cultura bienal. Vocês viram aqui que envolve 2 anos, né? Ó, envolve 2 anos. E o que acontece? Normalmente, num ano produz bem, no outro ano já não produz tão bem. Ele é uma cultura dessa forma, né? Ele produz muito bem num ano, no ano seguinte, ele normalmente não produz tão bem, né? Ele faz esse ciclo, esse rodízio aí, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha nesse diagrama aqui, né? Ó, nesse gráfico, né? Chumbinho, expansão do fruto, maturação, colheita, né? A primeira colheita do café, ou do cafeeiro, né? Ela vem 24, 36 meses após o plantio. Após o plantio. Né? Ou seja, começa a produzir a partir dos 2 anos, vamos falar assim. A partir dos 2 anos, você já começa a produzir o café. 2 anos, né? Ou 3 anos, 36 meses, não é isso? Vou falar em café, eu fiz um café aqui, gente. A minha garrafa tá ali, eu tô falando de café, tá dando vontade de beber. Eu vou pegar minha garrafa ali, só um minutinho. Tem aqui a garrafinha, né? Uma garrafinha aqui. O café não está muito bom, não, porque ele está vencido, né? Mas vamos beber assim mesmo, né? Eu fui ver a embalagem do café, já venceu em janeiro, né? Aí, mas eu fiz assim mesmo, não tem problema, não. Ele tá com gosto meio esquisito, mas vamos tomar assim mesmo, né? Melhor do que nada, né? Vai dando uma fome, né? Nessa hora agora. Então, vamos lá. Tá parecendo café solúvel. Que horrível, né? Como eu disse, o café solúvel é feito normalmente com o café robusta, né? Conilon, né? Que é um café de pior qualidade. Pior qualidade em que sentido? Ele dá uma bebida inferior ao café arábica, né? Então, gente, a partir dos 2 anos, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a produção, vou ter a colheita, né? Então, ele está mostrando aqui a produtividade em sacas por hectare. Por exemplo, 2009, não tinha produção nenhuma, né? Aí aqui, já 2010, 2011, já começou a produzir alguma coisa. Aí veio aqui, ó, 2015, teve um pico, 80 sacas por hectare. 2016, já caiu para 50 sacas. 2017, foi para 90 sacas. 2018, caiu para 40 sacas. Então, vocês estão vendo que tem a chamada bienalidade, ou seja, é que eu falei, num ano produz bem, no outro ano já não produz tão bem. Esse gráfico que mostra muito bem isso. Né? Isso aí é causado por aspectos genéticos ou ambientais, né? Genéticos ou ambientais. Eu tenho, né, aspectos genéticos da cultura, é algo intrínseco, é algo próprio da cultura, essa bienalidade, essa oscilação entre boa produção num ano e produção inferior no outro, e também um aspecto ambiental, questões como temperatura, umidade do ar, e outros aspectos relacionados com o clima, né? Solo, né? Qualidade do solo, adubação, controle fitossanitário, controle de doenças e pragas, tudo isso aí influencia, né? Bom, aqui eu já fui falando um pouquinho mais de aspectos relacionados com a parte organoléptica, né? A parte não organoléptica, a parte de estudo do fruto, né? Estudo do fruto. Nós temos aqui, ó,
o café, uma cultivar ou variedade, né? Que tem fruto vermelho, e aqui uma cultivar ou variedade que tem um fruto amarelo, quando maduro, né? Então, quando maduro, o café pode ser vermelho ou ele pode ser amarelo, dependendo da cultivar. Bom, tem aqui tipos de semente, né? Semente chata, né? Chato, moca, concha, né? É o tipo que a semente, né, fica. Então, chato, desenvolvimento normal das sementes, apresentando uma semente plana e outra convexa. Moca, quando uma única semente se desenvolve no fruto, tomando uma forma arredondada. Concha, quando mais de um óvulo se desenvolve em uma loja do ovário, as sementes resultantes ficam imbricadas umas às outras. Elas ficam grudadas, né? Isso aí é só algum detalhe para vocês, né, gente? Uns detalhezinhos aí. Aqui ele vem falando agora, né, de implantação e manejo de uma lavoura, né? Implantação, né? Nós vamos até às 11, tá, gente? Eu preciso parar às 11 porque eu tenho uma aula 1 hora e eu ainda tenho que comprar. Tem uma viagem sexta-feira, eu tenho que resolver um problema, né? Sexta-feira, depois do quinta, né? Tem quinta feriado, aí na sexta eu não vou estar aqui, né? Então, às 11 horas nós vamos parar, tá ok? Agora são 20 para as 11, né? Vamos avançar um pouquinho mais aí. Então, implantação e manejo de uma lavoura cafeeira. Vamos lá. O que nós temos? Nós temos a produção das mudas. Normalmente, as pessoas compram mudas em viveiros credenciados, viveiros idôneos, né? Você já tem que começar bem por aí, né, gente? Você tem que comprar suas mudas. Você vai instalar a sua área de produção. Você tem que pensar que as suas mudas têm que ser de excelente qualidade, né? Com a sanidade garantida, né? Ou seja, mudas sadias, sem doenças, sem pragas, né? Eu tenho um exemplo lá da minha região, né? Minha região é uma região de grande produtora de café, né? Sul de Minas, né? Principal região mineira de produção de café. Então, lá tem exemplos lá de conhecidos, né? Que implantaram a sua lavoura e não ligaram muito para a questão da muda, né? Eles compraram mudas de viveiros sem idoneidade, ou viveiros, assim, não eram credenciados. Compraram as mudas, plantaram, tiveram um problema depois com as plantas. Por exemplo, planta com nematóide, né? Com nematóide nas raízes, levaram as mudas já com o nematóide, né? Já ali infestando a muda, né? E levou o nematóide para a lavoura. Né? Depois tiveram que fazer o replantio, tiveram que cuidar do solo, foi uma confusão, né? Então, primeira coisa, cuidado, né, na hora de comprar as mudas. Comprar mudas de viveiros credenciados, viveiros idôneos, viveiros que você sabe que tem qualidade, produz muda de qualidade, né? No plantio, cultivares, espaçamentos, adubação, podas, arborização e irrigação. São as fases aí de implantação, né? Olha lá, ó. Produção de mudas, viveiro, né? Então, o viveiro que você vai... se você vai ser um viveirista, existem vários viveiristas de mudas de café, né? De cafeeiro aí. Nas regiões produtoras, evidentemente. Aqui na região não é uma região de produção de café, então fica difícil. Mas você vai numa região produtora de café aí, me parece que aqui na região de Capelinha, né, produz café, né, deve ter lá
na região lá de Capelinha, eu não conheço, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda Capelinha, nem a região lá, deve ter viveiros lá que vendem, né, mudas de café, né? Deve ter viveiros lá que vendem muda de café. E aí o pessoal, com certeza, já sabe os viveiros que são idôneos, né? Os viveiros que produzem mudas boas, de boa qualidade. O pessoal deve saber lá, né? Então, o viveiro, ele tem que ser ele tem que estar localizado, né? Num local, tem que estar localizado num local de fácil acesso. É difícil. Se você tiver um viveiro longe, um viveiro que as estradas são difíceis de você acessar, fica complicado. Então, tem que ser um local de fácil acesso. Tá? Você tem que ter facilidade de água para irrigação, porque você vai usar irrigação no viveiro, né? Para irrigar as mudas. Proibido baixadas úmidas, né? Principalmente um aspecto fitossanitário, né? Um aspecto de doenças. Eu posso ter aí problema de doenças, devido à alta umidade, né? Locais muito úmidos, né? Pode favorecer o desenvolvimento aí de doenças, principalmente doenças fúngicas, né? Doenças causadas por fungos, que tem várias, né? Depois, se vocês olharem na parte de doenças do cafeeiro, vocês vão ver isso aí, né? Doenças do cafeeiro. Me parece que mais lá adiante fala de alguma coisa. Inclusive, na página da disciplina, está falando da cercóspora lá. Depois vocês dão uma olhadinha na cercóspora, né? Tem um videozinho sobre a cercóspora, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Em aulas passadas aí tem um link lá, escrito cercóspora. Vocês entrem lá e dão uma olhadinha. E tem também o link doenças do cafeeiro, vocês entrem lá e assistam um videozinho. São todos videozinhos pequenos, né? Para não ficar cansativo, para ficar fácil de vocês poderem acompanhar também. E mais interessante, né? Época de semeadura, de abril a julho, né? Então, de abril a julho, você vai pegar principalmente aí o período do inverno, né? Para fazer a semeadura nos saquinhos, né? O pessoal usa muito aqueles saquinhos pretos, né? Para produzir a muda. A estrutura metálica, né? É sugerido que seja. Cobertura com sombrite. Ele não fala aqui o percentual do sombrite, quantos por cento que é, né? Eu também não saberia dizer para vocês aqui agora qual o percentual do sombrite, né? Se é 50%, se é 60%, não sei dizer. Eu vou pesquisar isso, dar uma olhada para vocês. Qualquer coisa eu ligo para alguém lá da minha região e pergunto, né? Qual que é o percentual de sombrite, né? Você tem que ter, então, um sombreamento, certo sombreamento, né? Você não vai deixar as mudas a pleno sol, você vai ter problema de queima das folhas, mortandade de mudas, né? Você tem que ter um sistema de irrigação com difusores, com nebulizadores, né? Para poder irrigar as mudas. O sentido do viveiro, sentido norte-sul, né? Então, o viveiro fica no sentido norte-sul, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o caminhamento do sol no sentido leste-oeste, né? E o sentido do viveiro, sentido norte-sul, tá? Proteção lateral, tem que ter proteção lateral também, né? Tem que ter uma proteção lateral. Para evitar a entrada de animais e outras coisas, né? E outros problemas. Quantidade de sementes. 1 quilo de sementes tem de 3... 1 quilo de sementes, na verdade, produz de 3.000 a 4.000 mudas. Pela semeadura direta, né? Eu uso normalmente, ou a gente usa, né, saquinhos plásticos. Saquinho plástico de 11 por 20 por 0,006 centímetros. Que seria a espessura do saquinho, né? Então, o saquinho tem 20 por 11, né? 11 de largura e 20 de altura, e 6 milímetros, né? O 6 centímetros, milímetros, não, vai dar 0,006 por 0,06 milímetros. A espessura do saquinho. Então, eu vou produzir a muda no saquinho. Ou, também, né? Produzir a muda em tubete, né? Tubete aí, 14 de comprimento, 3,7 de boca, 1,5 no fundo e volume de 120 milímetros, ou mililitros, né? Volume de 120 mililitros, o tubete. Tá? O tubete, né? Como dizem, né?
Então, nós temos aqui uma foto da muda produzida no saquinho e aqui embaixo a muda produzida no tubete. Você pode escolher a forma que você achar melhor, né? Qual o substrato que a gente usa para produzir a muda, né? O substrato, o pessoal pergunta, qual o substrato que a gente utiliza para produzir a muda do cafeeiro? Você vai ter 1/3 do material é esterco. Tem que ser esterco curtido, né? Normalmente esterco de curral, né? Esterco de curral curtido, né? 1/3 é esterco. Para 2/3 de terra. Normalmente terra de subsolo, né? Terra de horizonte B, né? Que aí você não vai ter sementes, vai ter menos propago de fungos, etc. É um solo mais neutro, vamos falar assim. Somado com de 3 a 5 quilos de super simples por metro cúbico. Para cada metro cúbico do substrato, eu coloco mais ou menos, em média, 4 quilos de super simples. E meio quilo, né, de cloreto de potássio. Nós sabemos que os nossos solos, vocês viram lá com o Zé Roberto, viram com as culturas anuais, como alguém falou aí, não sei se foi a Vaide que falou, alguém falou aí, né, que já viram essa parte aí. Os nossos solos são pobres em fósforo, né? Então você tem que colocar super simples, que é uma fonte de fósforo importante aí. Ó. É uma das fontes, né? Não é a única, não. É uma das fontes. Isso é o substrato, tá? Agora, na condução, né? Na condução das mudas, eu vou colocar o MAP, tem o MAP e tem o DAP, né? Aqui ele sugere colocar o MAP, que é o monoamônio fosfato, 0,3%. Ou seja, para cada 100 litros de água, eu coloco 300 gramas de MAP. O MAP é um adubo fosfatado que tem uma solubilidade maior, né? O superfosfato simples ele tem uma solubilidade menor em água, né? O MAP ele já é mais solúvel, é um adubo, né? Que tem fósforo e nitrogênio na sua composição, principalmente fósforo, e que tem uma solubilidade maior. Então, você pode diluir na água e aplicar nas suas mudas. A cada 15, 20 dias, se aplica o MAP. É uma solução de MAP aí na condução das mudas, né? Controle de pragas e doenças, né? Você tem que fazer o expurgo do substrato. Você coloca lá uma substância, né? Para eliminar nematóides, por exemplo, que você, porventura, tenha no seu substrato, né? Então, é uma forma de... Não é esterilizar, é uma forma de você dar uma saneada, né? Fazer uma saneada, dar uma saneada no seu substrato. É expurgando o substrato. Aplicando uma substância química para eliminar os nematóides que, porventura, existam, né? No seu substrato aí. O bicho mineiro, que nós vimos que é uma das principais pragas do cafeeiro, vocês viram naquele filmezinho que eu comecei a passar, você vai ter que usar, infelizmente, vai ter que usar aí inseticida, né? Fosforados ou piretroides, né? Para controlar o bicho mineiro, que dá, inclusive, na muda, né? Também na muda, não só na planta adulta. Você tem a risoctoniose, que é uma doença, né? É uma doença importante, quando você tem excesso de umidade. Você tem canela seca, cercosporiose, mancha aureolada e ferrugem das folhas. Então, a ferrugem é a principal doença e o bicho mineiro é a principal praga, né? Então, você tem que ter esse controle aí, né? Aí você pode olhar no manejo de pragas, manejo de pragas do cafeeiro, que já está na página da disciplina para vocês olharem lá. Aí vem a aclimatação. Eu tenho que fazer a aclimatação das mudas, né? As mudas têm que aclimatar, né? Eu não posso pegar a muda de dentro do viveiro, que está com sombrite, né? A muda está ali
recebendo uma quantidade menor de sol, eu pego essa muda que está recebendo pouco sol e levo para o campo que está recebendo muito sol. Ela vai sentir demais, ela vai morrer, né? Você tem que fazer uma aclimatação. A partir do terceiro par de folhas definitivas, né? Você tem as folhas que não são definitivas, depois você tem as folhas definitivas. E vai levar para o campo a partir da quinta e sexto par de folha. Então você conta, se tem 10 folhas, de 10 a 12 folhas, se a muda tem de 10 a 12 folhas, você já pode levar para o campo, né? Ela vai estar na aclimatação, você leva da aclimatação para o campo. Quando é que ela vai para a aclimatação? Quando ela tiver o terceiro par de folhas, ou seja, 6 folhas. Quando ela tiver 6 folhas, eu já levo para a aclimatação. O plantio, vamos avançar mais um pouquinho, que nós estamos chegando no nosso tempo quase aqui, né, que nós combinamos, 11 horas. Vamos falar um pouquinho. O plantio, né, gente? O plantio, preparo da área, né? Então, visa dar melhor condição para o desenvolvimento radicular. Uma coisa que acontece aqui é o seguinte, ó. Deixa eu ver se ele fala aqui. Não acho que não vai falar. No plantio, né, o pessoal sugere, recomenda que você faça o quê? Que você pegue a muda, né, no saquinho, por exemplo, e você corte, né, a parte mais inferior do saquinho, você passe ali, corte, né, você corta ali, porque vai ter entrelaçamento de raízes embaixo. Se você simplesmente retirar o saquinho e plantar, você vai ter o quê? As raízes lá embaixo vão estar enoveladas, vão estar entrelaçadas. Aí você vai ter problema com o desenvolvimento das raízes no solo. Então você corta para eliminar as raízes que estão enoveladas, estão entrelaçadas, né? Então, o preparo da área de plantio visa dar melhor condição para o desenvolvimento das raízes. É realizado pelo menos 3 meses antes do plantio. Então, você vai preparar a sua área 3 meses antes do plantio. O plantio é realizado normalmente a partir de novembro, né? Exatamente no período chuvoso. As análises de solos, você faz normalmente de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40. São as duas profundidades que você vai coletar a amostra para análise. Normalmente uma aração e 2 gradagens, tá? Você faz uma aração e 2 gradagens. Pode-se usar a grade aradora, né? São mais eficientes que arados, pois penetram em maior profundidade no solo e conseguem trabalhar em áreas com grande infestação de plantas daninhas. Eu vou fazer também uma subsolagem, só se for num caso extremo, né? Se a minha área estiver muito compactada, eu devo fazer uma subsolagem para reduzir um pouco a compactação do solo, né? Áreas montanhosas, limpezas com ferramentas manuais, herbicidas e animais. Então, dificulta a mecanização, né? Existem muitas áreas mais montanhosas de produção de café, ou seja, o café é cultivado em regiões, em algumas áreas, sul de Minas, por exemplo, que são mais montanhosas, o relevo é mais acidentado, né? Então, dificulta um pouco a mecanização, né? Aí você vai ter que usar o quê? Ferramenta manual, herbicida, capina química, né? E animais, se você for fazer uso de algum implemento, fica difícil você usar, por exemplo, um trator, alguma coisa assim, devido ao relevo, né? Então você vai usar ali um animal para fazer, para puxar esses implementos aí, né? Um arado, uma grade, né? Você vai usar os animais. Ele sugere aqui, o IAC está sugerindo, ele está falando o seguinte: se as áreas que você vai fazer o plantio tem nematóides, 1 ano antes você planta leguminosa, né? Ele sugere o plantio de leguminosa, que vai reduzir um pouco a infestação de nematóides. O ideal é que não tenha, né, gente? Porque o nematóide, ele é uma praga, né? É uma praga importante, né? É algo importante na cultura do café, né? Então, eu tenho que ter um controle, né? Se eu fiz análise ali e eu descobri que a minha área tem nematóide, aí é um problema, né?
eu vou arriscar plantar ali, o que eu vou fazer? Então, ele sugere plantar leguminosa um ano antes de vir com café, se planta uma leguminosa, que vai reduzir a infestação de nematóides na sua área. Solos arenosos. Evita-se aração e gradagem, que pode promover, facilitar, aí, no caso, a erosão. Uso de roçadeira, rolo faca, herbicida, apenas na linha de plantio, tá? Então, você vai fazer aí um cultivo mínimo, quase, né? Você vai usar aí uma roçadeira, um rolo faca, ou então um herbicida, somente na linha de plantio. Para evitar ficar revolvendo o solo pelo fato dele ser o quê? Arenoso, né? Evitando aí ou diminuindo a erosão. Aqui, ó, é uma coisa que vocês vão ver, né? Eu já vou parar por aqui, porque nós já estamos com 11 horas, mas vocês vão ver essa parte aqui, no slide 31, que é o que vocês vão fazer lá no exercício que eu passei para vocês, né? A necessidade de calcário, né? Necessidade de calagem. Vocês vão ver, vocês já conhecem essa fórmula aqui, com certeza. Vocês vão fazer esses cálculos aqui depois lá no trabalho de vocês. Mas nós vamos continuar, né? A partir desse slide 31, nós vamos continuar na próxima aula, né? Eu falei para vocês que a cafeicultura vai tomar uma boa parte do nosso conteúdo. Então, nós vamos, né, até o final do trimestre, abordar esse assunto ainda, tá? Aí, depois, no segundo trimestre, nós vamos com outro assunto. Mas nós vamos parando por aqui, então, né? Por enquanto, deem uma olhada na página da disciplina. A aula de APO já está lá na página da disciplina de APO, vocês podem acessar lá. E aí nós continuamos na próxima aula, tá ok? Na próxima terça-feira nós vamos continuar aí com o assunto, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né, pode perguntar, fique à vontade. Se não, a gente vai parando por aqui, né? Eu já vou agradecendo a vocês que participaram, né? Que ainda estão aí, né? Né? Desejando para vocês uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abração, gente. Tchauzinho. Vou parar a gravação aqui, tá ok? Vou parar a gravação aqui, ó. Um abraço para todos.